Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra fundamental, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós vamos começar o capítulo 11º, 11º, hoje, que vai falar sobre aquela, eu acho que é o que mais pega, sobre a tal proibição de evocar os mortos que tem na Bíblia, né? E que os nossos irmãos, especialmente evangélicos, sempre estão citando, adoram citar esta passagem. Por que não citam tanto de vezes que Deus matou na Bíblia e que é bipolar? Não, mas cita para pegar no pezinho dos espíritas. Então, hoje nós vamos estudar exatamente este capítulo, olha lá, da proibição de evocar os mortos. Então, vamos começar. A Igreja de modo algum nega a realidade das manifestações. Ao contrário, como vimos nas citações precedentes, admite-as totalmente, atribuindo-as à exclusiva intervenção dos demônios. É debalde invocar os evangelhos como fazem alguns para justificar a sua interdição, visto que os evangelhos nada dizem a esse respeito. O supremo argumento que prevalece é a proibição de Moisés. A seguir damos os termos nos quais se refere ao assunto a mesma pastoral que citamos nos capítulos precedentes. Não é permitido entreter relações com eles, os espíritos, seja imediatamente, seja por intermédio dos que os evocam e interrogam. A lei mosaica punia com a morte essas práticas detestáveis, usadas entre os gentios. Não procureis os mágicos, diz o Levítico, nem procureis saber coisa alguma dos adivinhos, de maneira a vos contaminardes por meio deles. 19:31. Morra de morte o homem ou a mulher em quem houver espírito pitônico. Sejam apedrejados e sobre eles recaia seu sangue. 20:27. O Deuteronômio diz: nunca exista entre vós quem consulte adivinhos, quem observe sonhos e agouros, quem use de malefícios, sortilégios, encantamentos, ou consultem os que têm o espírito pitônico e se dão a práticas de adivinhação interrogando os mortos. O Senhor abomina todas essas coisas e destruirá, na vossa entrada, as nações que cometem tais crimes. 18:10-12. E a gente está vendo que tem bastante coisa, né? Citando na Bíblia esse medo, esse pânico absoluto de questionar, de conversar com os mortos. Mas por que será? Vamos entender. Só lembrando aqui, ó, que espírito pitônico são as pitonisas, ou seja, aquelas médiuns que tinham a clarividência, a capacidade de adivinhar o futuro. Mas essas consultas eram feitas muito frivolamente, não tinha nenhuma construção a esse respeito. Mas vamos continuar para entender. É útil, para melhor compreensão do verdadeiro sentido das palavras de Moisés, reproduzir por completo o texto um tanto abreviado na citação antecedente. Eilu, não vos desvieis do vosso Deus para procurar mágicos, não consulteis os adivinhos, e receai que vos contamineis dirigindo-vos a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19:31. O homem ou a mulher que tiver espírito pitônico, ou de adivinho, morra de morte, serão apedrejados, e o seu sangue recairá sobre eles. Levítico 20:27. Quando houverdes entrado na terra que o Senhor vosso Deus vos há de dar, guardai-vos, tomai cuidado em não imitar as abominações de tais povos. E entre vós ninguém haja que pretenda purificar filho ou filha passando-os pelo fogo, que use de malefícios, sortilégios e encantamentos, que consulte os que têm o espírito de Pitom e se propõem a adivinhar, interrogando os mortos para saber a verdade. O Senhor abomina todas essas coisas e exterminará todos esses povos à vossa entrada, por causa dos crimes que têm cometido. Deuteronômio 18:9-12. Olha que interessante aqui, ó. Vou grifar para você ver. Não vos desvieis do vosso Deus para procurar mágicos. Então, começa aí. A primeira coisa que se está falando, né? Primeiro e mais importante é que Moisés tinha um trabalhão danado, porque esse povo, o tal povo escolhido, era
do balacobaco. Então, tinha que dar algumas regras para não virar uma zona, né? Então, não desvieis do vosso Deus para procurar mágicos. Aí não está simplesmente conversando respeitosamente com os mortos. Então, estava procurando gente, adivinho, para desviar daquilo que Deus estava... Moisés, que era um médium, tinha aí as suas leis, né, os 10 mandamentos, aquilo que Deus queria. Então, assim, não desvie de Deus indo procurar mágicos que vão falar o contrário. Mas vamos continuar aqui o que os Espíritos nos falam. Se a lei de Moisés deve ser tão rigorosamente observada neste ponto, força é que o seja igualmente em todos os outros, porque seria ela boa no tocante às evocações e má em outras de suas partes. É preciso ser consequente. Desde que se reconhece que a lei mosaica não está mais de acordo com a nossa época e costumes em dados casos, a mesma razão procede para a proibição de que tratamos. Ademais, é preciso expender os motivos que justificavam essa proibição e que hoje se anularam completamente. O legislador hebreu queria que o seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações estavam em uso e facilitavam abusos, como se infere destas palavras de Isaías. O espírito do Egito se aniquilará de si mesmo e eu precipitarei seu conselho. Eles consultaram seus ídolos, seus adivinhos, seus pitons e seus mágicos. 19:3. Então aí já tem uma causa, né? Que Moisés queria que esses costumes adquiridos no Egito, já que eles passaram, teve gente que nasceu no Egito, tinha que ser desconstruído, né? Então não é simplesmente, não evocam os mortos, não, eram os costumes egípcios. E outra coisa, tem tanta coisa na Bíblia que fala que hoje em dia a gente não pratica. Então, na Bíblia manda mães jogarem as criancinhas nas rochas, na Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, tanta coisa que talvez era interessante na época que foi escrita, mas não. E lembre, Bíblia não é palavra de Deus, é um livro de um único povo. Tem tantos pelo mundo, é um livro sagrado deste povo. Então não tente colocar as verdades deste livro sagrado para este povo como palavra de Deus e todo mundo tem que obedecer. Menos cristãos fanáticos, menos a Bíblia não é a palavra de Deus, é só um livro histórico. Beleza? Vamos continuar então. Os israelitas não deviam contratar alianças com as nações estrangeiras, e sabido era que naquelas nações que iam combater encontrariam as mesmas práticas. Moisés devia, pois, por política, inspirar aos hebreus aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhança e pontos de contato com o inimigo. Para justificar essa aversão, preciso era que apresentasse tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus, e daí essas palavras: o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá na vossa chegada as nações que cometem tais crimes. Qual a melhor maneira de você fazer um povo obedecer? Botar que é Deus que está pedindo isso. O que as religiões fazem até hoje? O que os pastores, os padres, todo mundo, os dirigentes espíritas fazem? Citam aí, tiram um pedaço da Bíblia ao seu bel prazer, ou um pedaço da doutrina espírita, o que eu acho um pouco difícil, talvez dos romances espíritas, e nada de braçada naquilo que ele quer controlar. Então, o que Moisés fazia? Do mesmo jeito. Numa época que não tinha lei, o que era mais fácil dizer, né? Porque um podia matar o outro, não acontecia nada. Se atribuía a um Deus poderoso e vingativo e castigador, era uma forma de controlar estas pessoas. Então as pessoas tinham medo até de morrer, porque depois da morte é que o bicho pegava, entendeu? Então era assim que funcionava. Então estes inúmeros não pode, vem daí. Mas ainda continuamos aqui, ó. A proibição de Moisés era assaz justa, porque a evocação dos imortos não se originava nos sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo antes um recurso para adivinhações, tal como nos augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Essas práticas, ao que parece, também eram objeto de negócio, e Moisés, por mais que fizesse, não conseguiu desentranhá-las dos costumes populares. As seguintes palavras do profeta justificam o acerto:
Quando vos disserem, consultai os mágicos e adivinhos que balbuciam encantamentos, respondei, não consulta cada povo ao seu Deus. E aos mortos se fala do que compete aos vivos. Isaías 8:19. Sou eu quem aponta a falsidade dos prodígios mágicos, quem enlouquece os que se propõem a adivinhar, quem transtorna o espírito dos sábios e confunde a sua ciência vã. 44:25. Tá entendendo? Era até uma forma de se precaver contra também embustes, né? Ele, como um líder do seu povo, tinha que falar, breca aí, porque não é porque a pessoa diz que lê, que está falando com o espírito, que isso acontece de verdade. Ele tinha razão na época que falou, né? Que esses adivinhos, que estudam o céu, contemplam os astros e contam os meses para fazer predições, dizendo revelar-vos o futuro, venha agora salvar-vos, eles tornaram-se como a palha, e o fogo os devorou. Não poderão livrar suas almas do fogo ardente, não restarão das chamas que despedirem, nem carvões que possam aquecer, nem fogo ao qual se possam sentar. Eis ao que ficaram reduzidas todas essas coisas das quais vos tendes ocupado com tanto afinco. Os comerciantes que convosco negociavam desde a infância foram-se, cada qual para seu lado, sem que um só deles se encontre que vos tire os vossos males. 47:13-15. Muito interessante. Nesse capítulo, Isaías dirige-se aos babilônios sobre a figura alegórica da virgem filha de Babilônia, filha de Caldeus. Diz ele que os adivinhos não impedirão a ruína da monarquia. No seguinte capítulo, dirige-se diretamente aos israelitas. Vinde aqui vós outros, filhos de uma agoureira, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituída, de quem raides vós? Contra quem abristes a boca e mostrastes ferinas a línguas. Não sois vós filhos perversos de bastarda raça, vós que procurais conforto em vossos deuses debaixo de todas as frontes, sacrificando-lhes os tenros filhinhos nas torrentes, sob os rochedos sobranceiros. Depositastes a vossa confiança nas pedras da torrente, espalhastes e bebestes licores em sua honra, oferecestes sacrifícios. Depois disso, como não se acender a minha indignação. 57:3-6. Você não entende o que ele estava querendo dizer, o que Moisés queria colocar? Era para o povo perder esses costumes que vinham dos egípcios, né? E que eram práticas comuns até. Então, colocava-se no nome de Deus, que Deus não queria que eles fizessem isso, até mesmo para poder conduzi-los com mais facilidade, né? Estas palavras são inequívocas e provam claramente que nesse tempo as evocações tinham por fim a adivinhação, ao mesmo tempo que constituíam comércio, associadas às práticas da magia e do sortilégio, acompanhadas até de sacrifícios humanos. Moisés tinha razão, portanto, proibindo tais coisas e afirmando que Deus as abominava. Essas práticas supersticiosas perpetuaram-se até a Idade Média, mas hoje a razão predomina, ao mesmo tempo que o Espiritismo veio mostrar o fim exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo. Uma vez, porém, que os espíritas não sacrificam criancinhas nem fazem libações para honrar deuses, uma vez que não interrogam astros, mortos e augures para adivinhar a verdade sabiamente velada aos homens, uma vez que repudiam qualquer transação com a faculdade de comunicar com os espíritos, uma vez que os não move a curiosidade nem a cupidez, mas um sentimento de piedade, um desejo de instruir-se e melhorar-se, aliviando as almas sofredoras. Uma vez que assim é, porque a proibição de Moisés não lhes pode ser extensiva. Você entendeu a diferença absurda com que Moisés está dizendo, né? É a mesma coisa que o Espiritismo diz hoje, olha, você não vai se consultar, não vai jogar búzios, vai ler sorte em carta, etc e tal, porque a gente sabe que isso tem grande chance de ser ou embuste ou o espírito brincalhão e zombeteiro que está fazendo. Moisés só estava falando isso. Nada a ver, tinha sacrifício, tinha comércio, paga por isso, né? Tinham tantas outras coisas, nada a ver com o que o Espiritismo faz, que é na caridade, na bondade, no voluntariado, é conversar com os espíritos para que a gente aprenda com eles e até para que eles também aprendam com a gente, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se os que clamam injustamente contra os espíritas se aprofundassem mais no sentido das palavras bíblicas, reconheceriam que nada existe de análogo, nos princípios do espiritismo, com o que se passava entre os hebreus.
A verdade é que o Espiritismo condena tudo que motivou a interdição de Moisés, mas os seus adversários, no afã de encontrar argumentos com que rebatam as novas ideias, nem se apercebem que tais argumentos são negativos, por serem completamente falsos. A lei civil contemporânea pune todos os abusos que Moisés tinha em vista a reprimir. Contudo, se ele pronunciou a pena última contra os delinquentes, é porque lhe faleciam meios brandos para governar um povo tão indisciplinado. Esta pena, ademais, era muito prodigalizada na legislação mosaica, pois não havia muito onde escolher nos meios de repressão. Sem prisões nem casas de correção no deserto, Moisés não podia graduar a penalidade como os fazem nossos dias, além de que o seu povo não era de natureza a atemorizar-se com penas puramente disciplinares. Carecem, portanto, de razões que se apoiam na severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Conviria, por consideração à lei de Moisés, manter a pena capital em todos os casos nos quais ele a prescrevia. Por que então reviver com tanta insistência esse artigo, silenciando ao mesmo tempo o princípio do capítulo que proíbe aos sacerdotes a posse de bens terrenos e partilhar de qualquer herança, porque o Senhor é sua própria herança? Isso está em Deuteronômio. Curioso, né? As pessoas pegam aí, sacam alguns versículos a seu bel prazer. Então, então não é para falar com os mortos, para adivinhar? Beleza, então os sacerdotes também não podem ter bem. E o que diz desses pastores multibilionários que tem por aí? Esqueceram? Apagaram esse trecho? Porque foi conveniente? Entende? Como não é palavra de Deus, nem pode ser entendido como palavra de Deus, na verdade é uma palavra de um povo que teve a sua utilidade durante uma época e que hoje é amplamente distorcido segundo os interesses de cada um. Simples assim, né? Mas enfim, vamos continuando aqui estes claros ensinamentos da nossa doutrina espírita. Há duas partes distintas na lei de Moisés, a lei de Deus propriamente dita, promulgada sobre o Sinaí, e a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes e caráter do povo. Uma dessas leis é invariável, ao passo que a outra se modifica com o tempo. E a ninguém ocorre que possamos ser governados pelos mesmos meios porque o eram os judeus no deserto e tampouco que os capitulares de Carlos Magno se moldem à França do século XIX. Quem pensaria hoje, por exemplo, em reviver este artigo da lei mosaica, se um boi escornar um homem ou mulher, que disso morrão, seja o boi apedrejado e ninguém coma de sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Êxodo 21 e 28 e seguintes. Olha, mais um esclarecimento danado de bom, né? Nós temos aí a lei mosaica, os 10 mandamentos, que até hoje não tem, são irrepreensíveis, né? Que durou o tempo e é uma lei moral. E temos aquelas leis de costumes que eram propícios para a época. Como já foi dito aqui, uma época que não tinham prisões, não tinha jeito de aplicar penas mais brandas, já que o povo era muito rebelde, então penas brandas, tanto fez, tanto faz. Então tinha que ser assim, vai morrer, Deus vai te matar se você fizer isso. Entendeu? E estas leis de costumes, como essa última aí, que é meio difícil de entender, se um boi escornar um homem ou uma mulher, que disso morram, muito doido isso, essas eram de costumes. E os costumes, por exemplo, o que era crime há 30 anos atrás, hoje talvez não é mais. E o que não era, hoje é. Né? Então, as leis vão se modificando conforme a sociedade. As leis mosaicas, os 10 mandamentos, é uma outra coisa. Estão todos de pé hoje. Né? Mas essas leis de costumes, dependendo do tempo, claro que elas vencem. Não faz sentido continuar até hoje falando sobre costumes que nem existem mais e que as nossas próprias leis já punem gradualmente. Né? Este artigo, que nos parece tão absurdo, não tinha, no entanto, outro objetivo que o de punir o boi e inocentar o dono, equivalendo simplesmente à confiscação do animal, causa do acidente, para obrigar o proprietário a maior vigilância. A perda do boi era a punição que devia ser bem sensível para um povo de pastores, a ponto de dispensar outra qualquer. Entretanto, essa perda a ninguém aproveitava, por ser proibido comer a carne. Outros artigos prescrevem o caso em que o proprietário é responsável. Tudo tinha sua razão de ser na legislação de Moisés, uma vez que tudo ela previa em detalhes, mas a forma, bem como o fundo,
adaptavam-se às circunstâncias ocasionais. Se Moisés voltasse em nossos dias para legislar sobre uma nação civilizada, de certo não lhe daria um código igual ao dos hebreus. Sem dúvida que não. A esta objeção opõe a afirmativa de que todas as leis de Moisés foram ditadas em nome de Deus, assim como as do Sinai, mas julgando-as todas de fonte divina, porque ao decálogo limitam os mandamentos. Qual a razão de ser a diferença? Pois não é certo que se todas essas leis emanam de Deus, devem ser todas igualmente obrigatórias? E por que não conservavam a circuncisão a qual Jesus se submeteu e não aboliu? Esquecem que, para dar autoridade às suas leis, todos os legisladores antigos lhes atribuíram uma origem divina. Pois bem, Moisés, mais que nenhum outro, tinha necessidade desse recurso, atento ao caráter do seu povo. E se, a despeito disso, ele teve dificuldade de se fazer obedecer, que não sucederia se as leis fossem promulgadas em seu próprio nome. Entende? Tudo tem sua utilidade e de acordo com o seu tempo. Então, até hoje, muita gente controla pelo medo, dizendo que Deus vai castigar se você não dá o dízimo para a igreja. Né? Qual a diferença disso? A diferença é que, neste caso, é por mau caratismo mesmo. No caso de Moisés, é para preservar uma sociedade. Bem diferente, né? Não veio Jesus modificar a lei mosaica, fazendo da sua lei o código dos cristãos. Não disse ele: vós sabeis o que foi dito aos antigos, tal e tal coisa, e eu vos digo tal outra coisa. Entretanto, Jesus não proscreveu, antes sancionou a lei do Sinaí, da qual toda a sua doutrina moral é um desdobramento. Ora, Jesus nunca aludiu em parte alguma à proibição de evocar os mortos, quando este era um assunto bastante grave para ser omitido nas suas prédicas, maiormente tendo ele tratado de outros assuntos secundários. Então, Jesus não vem, de jeito nenhum, contrariar a lei de Moisés. Muito pelo contrário, ele vem reforçar o amor. Mostra um Deus mais amoroso. E nunca ele disse, jamais proibiu de evocação de mortos, porque não fazia o menor sentido isso para a época, né? Finalmente, convém saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica, ou por outra, se é mais a judia que cristã. Convém também notar que, de todas as religiões, precisamente a judia é que faz menos oposição ao espiritismo, porquanto não invoca a lei de Moisés contrária às relações com os mortos, como fazem as seitas cristãs. Isso é muito interessante, é uma provocação muito interessante dos espíritos. Vocês sabiam que tem no judaísmo, tem uma ramificação chamada Cabala, que é reencarnacionista? E os próprios judeus não ficam falando sobre essa proibição de falar com os mortos. Os judeus são muito mais sensíveis e próximos do espiritismo do que os cristãos. Ora. Os cristãos deviam seguir os ensinamentos de Cristo e não os ensinamentos dos judeus. Afinal de contas, não são judeus, são cristãos. Mas, quando lhe convém, eles vão para o Velho Testamento e apresentam o Deus judeus, vingativo, bravo, etc., para conseguir os seus interesses, geralmente financeiros, ou essa pauta ridícula de costumes que eles adoram ficar espumando aos quatro ventos, ou querendo, por exemplo, transformar o ensino das nossas escolas em criacionismo, dizer contra a ciência que o mundo foi criado por Deus em 6 dias, aquela conto de fadas todo que tem na Gênese do livro dos Hebreus, entendeu? Mas temos ainda outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os mortos, é que estes podiam vir, pois do contrário inútil fora a proibição. Ora, se os mortos podiam vir naqueles tempos, também o podem hoje, e se são espíritos de mortos os que vêm, não são exclusivamente demônios. Ademais, Moisés de modo algum fala nesses últimos. É duplo, portanto, o motivo pelo qual não se pode aceitar logicamente a autoridade de Moisés na espécie, a saber, primeiro, porque a sua lei não rege o cristianismo, e, segundo, porque é imprópria aos costumes da nossa época. Suponhamos, então, que essa lei tenha a plenitude da autoridade por alguns outorgada, e ainda assim ela não poderá, como vimos, aplicar-se ao espiritismo. É verdade que a proibição de Moisés abrange a interrogação dos mortos, porém de modo secundário, como acessória às práticas da feitiçaria. Próprio vocábulo interrogação, junto aos de adivinho e agoreiro,
prova que entre os hebreus as evocações eram um meio de adivinhar. Entretanto, os espíritas só evocam mortos para receber sábios conselhos e obter alívio em favor dos que sofrem, nunca para conseguir revelações ilícitas. Certo, se os hebreus usassem das comunicações como fazem os espíritas, longe de as proibir, Moisés acoroçoá-las-ia, porque o seu povo só teria que lucrar. Com certeza, se fosse, né, como o espiritismo faz, Moisés ia incentivar, porque aí viriam os espíritos felizes ajudarem esse povo a andarem corretamente, e não espíritos zombeteiros. Então, Moisés proibiu algo que, sim, existia, né, mas que sabia que ia levá-los para um outro caminho. É certo que alguns críticos jucundos ou mal intencionados têm descrito as reuniões espíritas como assembleias de nigromantes ou feiticeiros, e os médiums como astrólogos e ciganos. Isto porque talvez quaisquer charlatães tenham afeiçoado tais nomes às suas práticas, que o espiritismo não pode, aliás, aprovar. Em compensação, há também muita gente que faz a justiça e testemunha o caráter essencialmente moral e grave das reuniões sérias. Além disso, a doutrina, escrita em livros ao alcance de todo o mundo, protesta bem alto contra os abusos, para que a calúnia recaia sobre quem a merece. Gente, o espiritismo, a doutrina espírita não tem, como que se diz, o poder. Tudo que acontece espiritualmente no mundo é da doutrina espírita, é espiritismo? Não é. Tanto que existem manifestações espíritas aos montes, dentro das igrejas, dos templos, e não encaram como manifestação espírita. Moisés nem falava de demônio, isso foi uma criação lá da Idade Média, né? Então, distorcem, contorcem para chegar no objetivo que querem. E não se dão o trabalho de estudar, por exemplo, que o espiritismo é cristão. Entendem? Não tem como levar a sério uma coisa dessa, né? A evocação, dizem, é uma falta de consideração para com os mortos, cujas cinzas devem ser respeitadas. Mas quem é que diz tal? São os antagonistas de dois campos opostos, isto é, os incrédulos, que nas almas não creem, e os crédulos que pretendem que só os demônios, e não as almas, podem vir. Quando a evocação é feita com recolhimento e religiosamente, quando os espíritos são chamados, não por curiosidade, mas por um sentimento de afeição e simpatia, com um desejo sincero de instrução e progresso, não vemos nada de irreverente em apelar, se para as pessoas depois de mortas, como se fizera com os vivos. Contudo, uma outra resposta peremptória a essa objeção, e é que os espíritos se apresentam espontaneamente, sem constrangimento, muitas vezes mesmo sem que sejam chamados. Eles também dão testemunho da satisfação que experimentam por comunicar-se com os homens, e queixam-se às vezes do esquecimento em que os deixam. Se os espíritos se perturbassem ou se agastassem com os nossos chamados, certo diriam e não retornariam, porém, nessas evocações, livres como são, se manifestam, é porque lhes convém. Gente, uma evocação não é nada demais do que chamar uma pessoa. E a gente sabe que nos trabalhos mediúnicos não existe praticamente evocação. O que acontece é que os espíritos vêm se manifestar, sem ninguém chamá-los, né? Mas uma evocação é como se para você, ei, fulano, vem cá, vamos conversar. O que tem de desrespeitoso e de extraordinariamente dificultoso nisso? Bobagem. Ainda uma outra razão é alegada: as almas permanecem na morada que a justiça divina lhes designa, o que equivale dizer, no céu, ou no inferno. Assim, as que estão no inferno, de lá não podem sair, posto que para tanto a mais ampla liberdade seja outorgada aos demônios. As do céu, inteiramente entregues à sua beatitude, estão muito superiores aos mortais para deles se ocuparem, e são bastante felizes para não voltarem a esta terra de misérias, no interesse de parentes e amigos que aqui deixassem. Então, essas almas podem ser comparadas aos nababos que dos pobres desviam a vista com receio de perturbar a digestão. É muito interessante, né? Se a gente acreditasse em céu e inferno, né? Essas questões seriam bem curiosas. Mas se assim for, essas almas se mostrariam pouco dignas da suprema bem-aventurança, transformando-se em padrão de egoísmo. Restam ainda as almas do purgatório, porém, estas, sofredoras como devem ser, antes que de outra coisa, devem cuidar da sua salvação. Deste modo, não podendo nem umas nem outras almas corresponder ao nosso apelo, somente o demônio se apresenta em seu lugar.
Então é o caso de dizer, se as almas não podem vir, não há de que recear pela perturbação do seu repouso. Isso é baseado na doutrina católica, né? E para a gente não faz sentido nenhum a gente começar, mas Kardec e os espíritos queriam ser bem didáticos nessa época porque a Igreja Católica era ainda muito forte. Mas aqui reponta uma outra dificuldade. Se as almas bem-aventuradas não podem deixar a mansão gloriosa para socorrer os mortais, porque invoca a Igreja a assistência dos santos que devem fruir ainda maior soma de beatitude, porque aconselha invocá-los em casos de moléstia, de aflição, de flagelos. Por que razão e segundo essa mesma Igreja os santos e a própria Virgem aparecem aos homens e fazem milagres? Estes deixam o céu para baixar a terra, entretanto os que estão menos elevados não o podem fazer. Entende que algumas coisas são... Ah, não pode, mas... Tá, não pode invocar os mortos, e os santos são o quê? Não são mortos? Né? Por que aparecem? Por que conversam? Por que a gente pode invocar? Interesse, meu povo, interesse. Que os céticos neguem a manifestação das almas, vá, isto que nelas não acreditam, mas o que se torna estranhável é ver encarniçar-se contra os meios de provar a sua existência, esforçando-se por demonstrar a impossibilidade desses meios, aqueles mesmos cujas crenças repousam na existência e no futuro das almas. Parece que seria mais natural acolherem como benefício da providência os meios de confundir os céticos com provas irrecusáveis, pois que são os negadores da própria religião. Os que têm interesse na existência da alma deploram constantemente a avalanche da incredulidade que invade, dizimando o rebanho de fiéis. Entretanto, quando se lhes apresenta o meio mais poderoso de combatê-la, eles recusam, no com tanta ou mais obstinação que os próprios incrédulos. Depois, quando as provas avultam de modo a não deixar dúvidas, eis que procuram como recurso de supremo argumento a interdição do assunto, buscando, para justificá-la, um artigo da lei mosaica do qual ninguém cogitara, emprestando-lhe, à força, um sentido e aplicação inexistentes. E tão felizes se julgam com a descoberta, que não percebem que esse artigo é ainda uma justificativa da doutrina espírita. Todas as razões alegadas para condenar as relações com os espíritos não resistem a um exame sério. Pelo ardor com que se combate nesse sentido, é fácil deduzir o grande interesse ligado ao assunto. Daí a insistência. Vendo esta cruzada de todos os cultos contra as manifestações, dir-se-ia que delas se atemorizam. Exatamente, tem medo, né? O verdadeiro motivo poderia bem ser o receio de que os espíritos muito esclarecidos viessem instruir os homens sobre pontos que se pretende obscurecer, dando-lhes conhecimento, ao mesmo tempo, e certeza de um outro mundo, a par das verdadeiras condições para nele serem felizes ou desgraçados. A razão deve ser a mesma porque se diz a criança, não vá lá, que há lobisomens, ao homem dizem, não chameis os espíritos, são o diabo. Não importa, porém, impedem os homens de os evocar, mas não poderão impedir luz de vir aos homens para levantar a lâmpada de sob o alqueire. O culto que estiver com a verdade absoluta nada terá que temer da luz, pois a luz faz brilhar a verdade e o demônio nada pode contra esta. Sabe por que tem este interesse, este medo? Porque a gente sabe que os religiosos e as religiões controlam pelo medo, inventando as suas historinhas. Aí, pessoas amadas que foram antes de você para a vida espiritual voltam e te dizem assim, olha, não é desse jeito que está na religião. O que ia acontecer? As religiões perdem todo o seu motivo de existirem. Entende por que combatem assim tão rigorosamente, tão ostensivamente as comunicações com os mortos? Porque é uma luz, não precisa nem evocar, os mortos vêm falar, é uma luz. E as religiões que ainda se sustentam em cima das práticas por centenas, milhares de anos, temem que as pessoas sejam esclarecidas. Aconteceu comigo, eu sozinho comecei a desacreditar nas imposições da Igreja Católica, e que bom que o Espiritismo estava no caminho para um ano depois eu encontrar e reavivar a minha fé, raciocinada dessa vez, né? Isso é muito bom. Repelir as comunicações de além-túmulo é repudiar o meio mais poderoso de instruir-se, já pela iniciação nos conhecimentos de vida futura, já pelos exemplos que tais comunicações nos fornecem, a experiência nos ensina. Além disso,
o bem que podemos fazer, desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando os que sofrem a desprenderem-se da matéria e a se aperfeiçoarem. Interdizer as comunicações é, portanto, privar as almas sofredoras da assistência que lhes podemos e devemos dispensar. As seguintes palavras de um espírito resumem admiravelmente as consequências da evocação, quando praticada com fim caritativo. Todo espírito sofredor e desolado vos contará a causa da sua queda, os desvarios que o perderam, esperanças, combates e terrores, remor SOS, desesperos e dores. Tudo vos dirá, mostrando Deus justamente irritado a punir o culpado com toda a severidade. Ao ouvi-lo, 2 sentimentos vos acometerão, o da compaixão e o do temor, compaixão por ele, temor por vós mesmos. E se o seguirdes nos seus queixumes, vereis então que Deus jamais o perde de vista, esperando o pecador arrependido e estendendo-lhe os braços logo que procure regenerar-se. Do culpado vereis, enfim, os progressos benéficos para os quais tereis a felicidade e a glória de contribuir, com a solicitude e o carinho do cirurgião acompanhando a cicatrização da ferida que pensa diariamente. Bordeaux, 1861. Entendeu? Simples assim. Simples assim, não tem nada prejudicial que pode advir da comunicação respeitosa com os mortos, que são os nossos amigos familiares que se foram antes da gente. E quando a gente for, a gente volta para conversar também. Qual o problema? Para ajudar as pessoas, para compartilhar as experiências. Aliás, logo logo a gente vai entrar na segunda parte. No próximo episódio a gente entra na segunda parte. Vamos falar sobre o passamento, o momento da morte, e começam, para mim é a coisa mais interessante, porque a segunda parte chama-se exemplos. Começam os depoimentos de espíritos felizes, os medianos, os sofredores, os suicidas, os criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos e as expiações terrestres. Para mim, é a parte mais legal que tem deste livro, O Céu e o Inferno. Então, você já sabe que tem muita coisa para vir. Eu te espero no próximo estudo, tá bem? Até lá. Tchau!